Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Hoje é dia de falar de fêmeas de aranhas que comem machos na cópula e como que eles fazem para se proteger. Então, vocês já ouviram falar das viúvas negras, né? Que são essas aranhas que comem os machos antes, durante ou até depois da cópula. Acontece que esse comportamento que a gente chama de canibalismo sexual não só acontece nas viúvas negras propriamente ditas, que a gente chama viúva negra porque ela come o macho na cópula, enfim. Então, as viúvas negras, elas são aranhas do gênero Latrodectus, tipo essa daqui, ó, que temos no Brasil, ou até essa daqui, que temos aqui na Austrália. Na verdade, esse comportamento existe em outras espécies de aranhas e em outros animais também. Em uma das lives que eu fiz com o João do Coelho Pré-Cambriano, na série Old But Good, se você não viu, veja, inclusive vou colocar o link aqui em cima. A gente falou sobre canibalismo sexual e do possível valor adaptativo desse comportamento. Esse comportamento acontece frequentemente em machos de espécies que não têm muita chance de copular novamente, né? Então poderia ser adaptativo porque a fêmea comendo esse macho, que realmente não vai ter chance de copular novamente, ou passar os genes, né, dele para outras fêmeas e tudo mais, e mais prole. Então, o fato da fêmea comer ele poderia ter algum valor nutricional para ela, para a condição dela mesmo, ou para a condição fisiológica da prole mesmo, né, dando mais energia, enfim, mais nutrientes, para a prole se desenvolver de uma forma melhor. Óbvio que tem outras hipóteses para explicar esse canibalismo sexual. Nessa mesma live, a gente estava conversando que, considerando essas possíveis vantagens desse comportamento, que podem ter o valor nutricional para a fêmea ou para a prole, enfim, será que o macho ele se entrega para o canibalismo sexual? Então ele facilita ser comido, sabe? Mas parece que, na maioria das vezes, ele evita essa fatalidade de acontecer com ele. Ele vai evitar ser comido. E aí a gente vai ver uma dessas estratégias de evitar ser comido na espécie Trichonephila fenestrata, que é uma espécie de aranha tecedeira de teia dourada. Essa é africana, muito parecida com as tecedeiras de teia dourada que a gente tem no Brasil. Eu vivi muito com elas na USP, então quem já foi na USP e já viu umas aranhas gigantescas assim fazendo teias, que se você prestar atenção elas são um pouco amareladas, né? Por isso que a gente chama de teias douradas. Essa é a Nephila clavipes, ou a Trichonephila clavipes, ou a Trichonephila nomes. Enfim, a filogenia muda e o nome das bichas muda todo dia, mas são espécies aparentadas. Então, esses machos da Trichonephila fenestrata, que é uma espécie africana, ele supostamente evita ser comido, distraindo a fêmea na hora da cópula, largando umas patinhas para ela comer. Então, em vez de ser comido inteiro, ele larga ou autotomiza, que é o que a gente chama, né? Larga uma patinha e deixa para ela comer enquanto ele termina ali a cópula dele. Porque, gente, nessa espécie as fêmeas são muito agressivas. E repare nesse vídeo aqui o tamanho, a diferença, o dimorfismo sexual entre a fêmea dessa espécie e o macho dessa espécie. Todas essas nefilídeas, que são essas espécies mais aparentadas, Nephila e Trichonephila e tem algumas outras, o macho ele é muito menor do que a fêmea. Então, minha filha, facinho para ela pegar. Então, como eu falei, esse macho não tem muita chance de copular de novo. O jeito, na verdade, é fazer com que essa fêmea só copule com ele também. Então, tem alguns problemas no fato de a fêmea copular de novo para esse macho que copulou antes com ela. Que é competição espermática dentro da fêmea, então espermas melhores acabam tendo mais vantagem, e aí quem copulou primeiro pode estar perdendo, né? E também o fato de algumas aranhas, inclusive, conseguem até retirar o sêmen do macho anterior de dentro da fêmea. Enfim, e aí o macho não quer que a fêmea copule de novo. Ele até tenta fazer uma coisa que a gente chama de tampão na genitália da fêmea, né? Que ele utiliza o pé de palpo dele, que é essa estrutura aqui, quebra ele dentro da fêmea e transforma ele numa parede mesmo, né? Tampando essa abertura da fêmea. Mas, e aí... Enfim, aí a gente conversa mais sobre reprodução em aranhas em um próximo vídeo, que é algo que eu tô querendo fazer mesmo. Mas, de uma forma geral, não tem uma garantia de que esse tampão vai continuar se essa fêmea tentar copular de novo, o macho pode tirar o tampão, até a fêmea pode tirar o tampão. Enfim, loucuras. Então o jeito, já que tem esses problemas todos dela copular de novo,
é não morrer na cópula, né? Ficar vivo depois de copular. E ainda afastar outros machos dessa fêmea. Então, guardar essa fêmea. E aí tem um estudo sobre o comportamento desses machos, né? De perder a perna e distrair a fêmea durante a cópula. Que é esse estudo aqui que saiu esse ano na Animal Behavior. Ele tem conclusões super legais sobre esse comportamento. Primeiro, já se sabia antes que a cópula tem mais sucesso, e inclusive na sobrevivência do macho também, quando a fêmea está se alimentando. Então, os machos, eles aproveitam que se a fêmea tá pegando uma presa, enfim, se ela tá distraída comendo outra coisa, pra copular com ela. Porque aí ela não ia atacar esse macho, porque ela já tá comendo tranquila na presa dela. Eles, então, confirmaram isso especificamente com a perna do macho. Então, eles ofereceram pernas de machos dessa espécie, enquanto os machos estavam copulando com ela, e realmente as fêmeas que estavam comendo a perna do macho tinham a menor chance de atacar o macho durante a cópula. Nos experimentos que eles fizeram, as perninhas dos machos foram manuseadas por uma média de 17 minutos, o que é um super grande tempo e dá realmente muito tempo para os machos finalizarem as cópulas deles sem serem atacados pelas fêmeas. E ainda, curiosamente, algo que eles não conseguiram explicar ainda, então aí, ó, novos pesquisadores que querem trabalhar com isso, as fêmeas parecem preferir as pernas do macho do que uma presa de inseto, por exemplo. Então, eles fizeram experimentos de preferência, elas preferem comer a perna do macho do que uma outra presa de um inseto, que é o que normalmente ela se alimenta. Por fim, os machos maiores parecem perder mais pernas do que os machos menores, por serem presas mais fáceis para a fêmea. Apesar de poderem monopolizar a fêmea de uma forma muito mais efetiva, se eles ficarem vivos, né? Como eles são maiores, eles conseguem afastar outros machos de uma forma muito mais fácil. Eles também são mais atacados pelas fêmeas, porque são maiores, né? Enfim, valores nutricionais e várias coisas, se a gente considerar, eles vão ter mais, né? Só que aí, como eles perdem mais pernas, inclusive copulam por menos tempo, né? Porque a fêmea ataca eles muito mais, eles não têm tanta vantagem em relação ao macho menor. Na verdade, o macho menor, ele consegue perder menos perna e copular com as fêmeas mais tempo, ou até 2 vezes. E aí, lembrando daquela diferença do tamanho dessas bichas, que a gente pode também fazer um vídeo só sobre isso depois. Enfim, babada essa história de fêmeas e machos e essa competição. E até pensar nesse canibalismo, né? Não esquece de ver essa live, porque aí a gente conversa muito sobre o valor adaptativo desse canibalismo sexual. E aí pode ser muito interessante para vocês seguir e continuarem pensando sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir ele aqui embaixo, compartilhar com todo mundo e se inscrever no canal. Você também pode contribuir com o canal pelo PicPay, aqui, com qualquer quantia, para ajudar esse canal a continuar existindo. Um abraço então, e a gente se vê no próximo vídeo sobre comportamento animal.